Daí pessoal, então, hoje eu trago pra vocês um vídeo comparando então e analisando bastante os uniformes do Homem-Aranha desde a trilogia do Sam Raimi, tudo bem? Esse é um vídeo que eu queria fazer também há bastante tempo, por ser uma coisa que poucos fãs perceberam, né? Eu acredito que muitos aqui vão se interessar pelo que eu vou contar. Bom pessoal, então vamos começar então pelo primeiro filme até então, né, da trilogia, que seria o de 2002. Esse uniforme aqui foi, assim, incrível pra gente pra época, né? Porque era praticamente o primeiro filme assim do Homem-Aranha feito em uma ótima qualidade, né? Porque como vocês viram na evolução do Homem-Aranha no cinema, né? Era daquele jeito, né? E foi surpreendente quando a gente viu esse filme no cinema em 2002, cara. Era tudo que a gente queria ver, não é mesmo? Bom, então vamos analisar aqui alguns detalhes dele, né? Dessa obra-prima. Bom, como vocês podem ver, ele faz jus sim ao visual, né? Dos quadrinhos, certo? Vermelho e azul. As meias vermelhas, chamemos assim. Mas tem algumas mudanças. As teias, como vocês podem ver, elas brilham praticamente, né? Sobressaem sobre o uniforme. Não são pretas, como na própria HQ, né? São praticamente meio metálicas, digamos assim, né? Os olhos não são assim tão parecidos como no gibi, certo? São meio triangulares. Eu particularmente gostei, eu gosto desses olhos assim. Eu sei e entendo que tem algumas pessoas que não gostam muito desses olhos triangulares, mas eu particularmente não via problema, né, pra falar a verdade. Como a gente pode ver, a aranha, ela é bastante diferente, né? As patas são praticamente todas esticadas, elas só dobram acho que 2 vezes cada uma, né? Vocês podem perceber aqui na primeira pata, ela se estica e vira pra cima, assim como as de baixo, né? Se estica um pouco e vai pra baixo, certo? E a aranha vocês podem perceber que é um tamanho até aceitável, certo? Não é enorme e também não é muito pequena. A aranha das costas, vocês podem perceber que ela é totalmente diferente da frente, né? Comparando aqui. Ela é um pouco mais gordinha, né? E até mesmo o corpo desse Homem-Aranha é um pouco gordinho, certo? Tem algumas partes do uniforme assim, em algumas poses que ele faz que não destaca muito assim o corpo dele, como vocês podem ver nessa própria imagem aqui. Mas já em 2004 nós temos um uniforme totalmente remodelado. Sim, ele é totalmente remodelado, até porque ele mudou praticamente 90%, pessoal. Só quem é fã mesmo na época que percebeu todas essas mudanças que eu vou citar aqui. Eu acredito que tem muita gente que talvez tenha percebido e tá agora talvez até me agradecendo, falando: nossa, alguém precisava ter feito um vídeo desse pra comentar pras pessoas que não é a mesma coisa. Porque tem até alguns vídeos americanos, pessoal, que eu andei vendo no YouTube, e eles praticamente pularam isso que eu falo pra vocês. Eles simplesmente falaram do primeiro uniforme da trilogia e pularam os outros uniformes, o que está errado, porque todos eles mudam. Aqui, como podemos perceber, a aranha do peito, que agora é uma nova aranha, ela é mais aberta e até um pouco maior, se vocês puderem comparar, certo? E essa aranha do peito, agora de 2004, que é do Homem-Aranha 2, era a aranha das costas do Homem-Aranha 1. Olha só a comparação, elas são extremamente idênticas. É lógico, né, que a aranha das costas ela é feita do seu jeito, né, porque tem que ser uma aranha mais gordinha, não é mesmo? Mas aqui do peito é a mesma coisa. O que é incrível, né, porque eles pegaram, eles simplesmente, não, vamos fazer um novo uniforme, remodelar ele totalmente, mas não vamos jogar fora o que a gente já fez. O que eles realmente descartaram foi a aranha do peito, certo? Do filme de 2002. Eles também mudaram as cores do uniforme. Como a gente pode perceber aqui nas imagens, o de 2004 é muito mais colorido que o de 2002, certo? Como eu disse pra vocês, agora os músculos se sobressaem, a gente pode ver todo o formato do corpo do Homem-Aranha, do ombro, dos braços, não é mesmo? Na parte da barriga, pernas, enfim. Mas esse uniforme, eu não sei quando vocês, mas em alguns takes, em algumas fotos, ele parecia um pouco amarelado, parecia que até estava um pouco desgastado, não sei quando vocês. É só vocês perceberem aqui algumas imagens, né? E, enfim, né, isso é bastante estranho, né, com essa imagem aqui do trem. Mas vale lembrar, né, que eles não usavam apenas um uniforme para isso, né, eram vários outros. E quem sabe alguns desses vários outros tenham defeitos, né. Mas agora falando da aranha das costas de 2004, como a gente pode perceber, ela é uma aranha totalmente nova, né? Como eu tinha acabado de citar agora há pouco, eles colocaram a aranha das costas e foi pro peito. Assim então, tendo que criar um novo visual para a aranha das costas. Mas dessa vez eu vou falar pra vocês que eles meio que não criaram, pra falar a verdade. Porque você deve se lembrar muito bem, né, do primeiro filme, que antes mesmo do uniforme vermelho e azul do Homem-Aranha, ele tinha um uniforme caseiro que ele usou naquela batalha do ringue, lembram? E aquela aranha do peito, no qual ele usava toda aquela blusa e toda aquela touca toda esquisita, né? Essa é a aranha das costas. É lógico que aquela aranha era um pouco mais esmagada, as patas de cima, mas eles conseguiram adaptar de um jeito melhor, entenderam? O que é muito interessante, né, pessoal? Porque a gente pode destacar que na trilogia de Sam Raimi eles eram muito criativos nas criações do uniforme, né? E dentre outras coisas também. Eu deixei de comentar dessa roupa agora há pouco, só pra comentar dela aqui agora, né? Porque eu achei que seria melhor assim a explicação. Inclusive, mesmo sendo um uniforme caseiro, ele é bonito, cara. Eu particularmente gosto dele. Mesmo ele sendo um pouco esquisitinho, eu gosto desse uniforme. Mas então aqui estamos em 2007, em Spider-Man 3. E nós temos praticamente o mesmo uniforme, né? Eu acredito que ele só teve algumas mudanças das linhas das teias, na parte das pernas, pra falar a verdade. Em que eles adicionaram
algumas coisas, mas enfim, não é tão assim importante pra falar a verdade. Mas logicamente vale lembrar que nós tínhamos então um novo traje, que seria a roupa preta do Homem-Aranha. Nesse uniforme a gente tinha algumas coisas assim um pouco diferentes nele, como vocês podem perceber. É lógico que ele é todo preto, né? Mas ainda era o mesmo design da roupa original do Homem-Aranha. Não era aquela como nessa aqui, né? Como por exemplo na HQ, que é o uniforme original da roupa preta. Eles resolveram então apenas pintar ela em preto. Eu fiz a explicação disso, do porquê eles não optaram por usar o uniforme original do gibi nesse vídeo aqui, tudo bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver, que é muito interessante, cara. Tem até um outro vídeo aqui deles comentando sobre o uniforme do Venom, que eu também vou deixar aqui na descrição, acredito que você vai gostar. Bom, nesse uniforme, logicamente, nós podemos destacar que a aranha do peito é uma totalmente nova, né? Ela, sim, é um pouco parecida com as outras, mas o que muda mesmo são as patas. Como a gente pode ver, elas se curvam pra cima, o que eu achei simplesmente muito massa. Esse é um dos meus uniformes, mesmo que não seja assim igual ao da HQ, eu achei esse uniforme muito massa. Eu lembro que quando saiu o jogo, né, tô falando do PlayStation 3, né, Xbox 360 e PC, a versão anterior, meu Deus do céu, o que era aquilo? Enfim, eu lembro que a aranha das costas, né, como a gente pode ver, era muito grande, cara, e assim, dava um contraste enorme no uniforme. E o que a gente gosta, né, particularmente eu, né, algumas pessoas aqui também vão concordar comigo, é que nos uniformes alternativos do Homem-Aranha, ele tem a aranha das costas ou do peito um pouco maiores do que o normal, certo? A do peito, assim, eu particularmente não prefiro assim que seja tão grande assim, não precisa ser. Mas a das costas é uma das coisas que eu mais gosto, né? E esse uniforme fez jus a isso, o que eu gostava, né, particularmente. Eu sei que é totalmente uma adaptação, não tem nada a ver, nunca apareceu um uniforme assim numa HQ do Homem-Aranha. Isso é uma adaptação e criação totalmente da trilogia de Sam Raimi, vale lembrar. Mas mesmo assim, é muito bonito, cara. E os olhos, eu não sei quanto a vocês, mas em alguns takes eu percebi assim que eles meio que se curvaram, como a gente pode perceber, né? Eles ficaram um pouco mais malvados pra então dar uma diferença, né, dos uniformes, não apenas a cor, né, e a aranha, mas enfim, no olhar também. O que foi muito interessante, né? Porque mesmo que algumas pessoas não gostem desses triângulos, né, como as pessoas chamam, eles são bonitos. Eu particularmente eu gosto do uniforme da trilogia, eu nunca vi problema algum neles, pra falar a verdade. Bom pessoal, mas agora estamos em 2012 e estamos então na franquia The Amazing Spider-Man. E pra começar então a gente tem aquela adaptação, né, do uniforme caseiro do Homem-Aranha, o primeiro uniforme em The Amazing Spider-Man, que seria esse aqui, que ele tem uma touca com óculos e toda uma roupa assim, de um garoto normal, pra falar a verdade, com essa jaqueta, calça e um tênis que qualquer garoto de 15, 16 anos ou 18, enfim, tem em casa. Essa é uma das roupas que eu acho mais engraçada, porque assim, parece que ele pegou uma meia, colocou na cabeça e simplesmente, vou sair soltando teias por aí, salvando as pessoas. Pra mim parece isso, né, eu gosto bastante dessa roupa. Ela é totalmente diferente daquilo que a gente já viu, né, sobre roupas caseiras do Homem-Aranha, mas mesmo assim eu acho ela bonita, né, porque eu acredito particularmente que seria mais fácil um garoto pegar uma jaqueta, uma calça e um tênis e até colocar uma meia com uma touca na cabeça e um óculos, do que, por exemplo, ele criar todo um design com aranhas e tudo mais. Não estou dizendo que é melhor, né, mas é interessante pensar dessa forma, né. Como a gente pode perceber, esse uniforme aqui é totalmente diferente do que a gente já viu, né, mesmo ele sendo vermelho e azul, e tendo algumas coisas parecidas com o uniforme, né, original, até mesmo da trilogia, ele tem algumas coisas diferentes, né, como essas linhas aqui em vermelho, que às vezes viram preto, né, ou os dedos também, né, que são meio azuis com vermelho, que lembram bastante esse uniforme aqui, né. E a aranha do peito é a mesma aranha de Spider-Man 2, né, como vocês podem perceber. Só que lógico, né, ela tá em um tamanho bem grande assim. Eu particularmente achei bastante bonito. Dessa vez os olhos não são brancos, e sim um pouco amarelados, dando então a entender que Peter usou algum tipo de lente de óculos, alguma coisa parecida. E as teias, né, a linha das teias, teve muita gente que criticou na época, né, porque não achou tão bonita assim. E dizia até parecer uma bola de basquete. Eu acho bastante engraçado esse termo que as pessoas usam, né, dizer que parece uma bola de basquete. Eu, particularmente, eu gostei, cara, sabe? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho muito problema, assim, com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que eu fico tão, assim, alegre em ver algum filme do Homem-Aranha, assim, mesmo que tenha alguns defeitos, que eu não me importo muito com essas coisas, entende? Eu acho que quando eu digo isso, eu não tô dizendo que o uniforme ou o filme da trilogia, alguma coisa parecida, é perfeito, tudo bem, pessoal? É só por gostar mesmo, eu não vejo problema. Há muitos fãs aqui no canal que gostam desse uniforme, por ele ser totalmente diferente. E nos pulsos, vale lembrar, né, que nós temos então um lançador de teias, que Peter então liga um botão ali que está exposto. Eu acho que é um uniforme bem bonito de se ver, cara, pra falar a verdade. E curiosamente é o favorito de muitas pessoas. Mas então aqui nós temos o uniforme de The Amazing Spider-Man 2, que foi feito em 2014. Eu lembro da época, né, que eu trazia as notícias de The Amazing Spider-Man 2, e Mark Webb então postou no Twitter dele essa imagem, cara, como um link. E foi simplesmente incrível, né, pra todo mundo, porque foi então a primeira vez que a gente viu o uniforme do Homem-Aranha, através do tweet do Mark Webb na rede social. Dessa vez sim, nós temos o vermelho e azul que nós sempre conhecemos, com as faixas, listras, luvas, enfim. A aranha do peito ainda é aquela mesma aranha anterior e a mesma aranha de Spider-Man 2, só que como a gente pode perceber, ela tem algumas partes curvadas, entendeu? Ela é um pouco mais curvadinha e um pouco mais gordinha, diria eu também. As patas são um pouco mais gordinhas, o próprio corpo da aranha também é mais gordinho.
Essa aranha também é a mesma das costas, só que um pouco maior, né? E também é muito bonito. Já as teias, eles fizeram a mesma coisa que fizeram na trilogia de Sanheim, só que um pouco pretas agora, pra falar a verdade. Mas mesmo assim elas se sobressaem no uniforme. E como a gente pode perceber, tem muito mais riscos em comparação à trilogia de Sanheim. A gente pode ver que tem muitos mais cabos, muito mais fios ali pela parte do peitoral, também na cintura, em todo lugar, até nas mãos, pernas, enfim. E é lógico, né, que a maior mudança que a gente pode destacar sobre esse uniforme são os olhos. Eles são lindos. Eu lembro que na época que eu tinha visto o uniforme pela primeira vez, essa foi a coisa mais impressionante em todo o uniforme que eu consegui destacar, pelo menos particularmente pra mim, sabe? Até mesmo nessa cena aqui eu fiquei parando por várias vezes pra ver, assim, os olhos e todo o reflexo que deu nele. É muito lindo esses olhos, cara. E com certeza esse aqui é um dos uniformes que empatam muito, muito mesmo com outros uniformes que a gente já viu do Homem-Aranha, né? Pra alguns é até motivo de briga, né? Mas tudo bem. Mas agora partindo para 2016, em Capitão América Guerra Civil, no qual ocorreu a primeira aparição do Homem-Aranha da Marvel, junto a uma parceria da Sony, nós temos esse uniforme caseiro que eu inclusive fiz um vídeo. Eu aconselho depois que você veja aqui os links na descrição, tudo bem? Pra você ter um entendimento melhor. Que a gente pode resumir esse uniforme caseiro dele como sendo uma junção de Homem-Aranha 1, certo? De Tom Maguire, e The Amazing Spider-Man 1, de Andrew Garfield. Parece simplesmente uma junção das duas que deu nisso, o que é muito interessante, né? Eu considero essa roupa caseira muito especial, pra falar a verdade. Por pouco tempo que ela tem aparecido em tela, né? Mas ela me lembra os uniformes anteriores, dos filmes que a gente já viu. Eu trato ela como se fosse meio que uma homenagem, entende? Então, finalmente, nós temos o uniforme definitivo, né? Do Homem-Aranha em Guerra Civil, que Tony Stark criou pra ele. Como a gente pode perceber, ela é novamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Dessa vez as teias não se sobressaem, elas são pretas e fazem até meio que um risco no próprio uniforme, né? Como a gente pode perceber nas imagens em HD. Ela tem algumas partes em preto, eu diria que na verdade não é nem preto, eu acho que é um azul bastante escuro pra falar a verdade. No qual vai pelos braços e pernas, até inclusive nas costas. Dessa vez as teias não são tão numerosas, não são tantos riscos, são alguns riscos mesmo. A gente tem 4 no rosto, na parte do nariz e 3 em cima da testa, assim, né? Mas como todo uniforme, dessa vez nós temos uma aranha totalmente nova. Essa aqui é muito parecida mesmo com a aranha do Espetáculo Spider-Man, que é aquele desenho, né, aquela animação de 2008, que muitos de vocês devem conhecer, e que é uma das favoritas até hoje de muitos fãs. Eu sei que dessa vez algumas pessoas não gostaram, porque, enfim, como eu havia comentado agora há pouco, há muitos fãs que gostam de aranhas grandes, né, no uniforme do Homem-Aranha. Em minha opinião, eu não vejo nada de errado nessa aranha, pra falar a verdade. Eu até gostaria que ela fosse só um pouquinho maior, mas um pouquinho de nada mesmo, pra não mexer muito, né? Mas mesmo assim ela é muito interessante, né? Parece que tipo é um design totalmente do futuro, assim, digamos, né? Nas partes em azul nós temos também algumas linhas em azul escuro, né? Que lembra um pouco o uniforme da Amazing Spider-Man de 2012. E então nas costas nós temos a primeira adaptação fiel dessa aranha, que ela é toda gordinha e toda com as pernas bem esticadas, assim, um pouco tortas. É muito lindo também, tem também o cinto, né, de utilidades, no qual tem os cartuchos de teia, que eu expliquei como o lançador de teias e o cartucho de teia funcionam nesses vídeos que estão no link na descrição, tudo bem? E pela primeira vez nós temos os olhos animados, né, no qual foi o Tony Stark que desenvolveu. O que é muito legal, né, de se ver a expressão do Homem-Aranha quando ele toma um susto, ou enfim, desconfia de alguma coisa e fecha os olhos, né. Isso a gente vê em vários desenhos, até nos próprios gibis do Homem-Aranha, que ele faz essas expressões dos olhos mesmo. Esse de longe aqui é o uniforme mais fiel do Homem-Aranha já feito até hoje nos cinemas. Mas mesmo assim, não significa que é o melhor, não é mesmo? Há muitas pessoas que ainda mesmo após esse uniforme, tem outros uniformes como favorito, o que não tem problema nenhum, né? Porque cada um tem a sua opinião. Mas pra você, qual que é o melhor uniforme até hoje feito do Homem-Aranha no cinema? Eu sei que esse aqui, como eu citei, é o mais fiel, mas gosto é gosto, vale lembrar? Eu, como sempre digo, eu gosto de todos, eu não consigo escolher um, praticamente. Bom, pessoal, mas então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acessar todos os links aqui na descrição, você pode ter certeza que vai ter um monte de links, você vai até tomar um susto de tanta coisa que você precisa ver sobre o Homem-Aranha aqui que eu citei nesse vídeo. Eu aconselho que você nem feche essa aba aqui pra você ir abrindo os vídeos em outras novas, né? Pode ter certeza que você vai passar um tempão aqui aprendendo novas coisas sobre o Homem-Aranha. Bom, então já que você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e mostrar pros seus amigos, né? E se você é novo, se inscreva no canal, tudo bem? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, até mais então, fui!